What's up? Bem-vindos a mais um vídeo aqui. Eu sou a Teacher Stella e eu ajudo você, futuro au pair, a se comunicar em inglês para conquistar a host family ideal. Vocês devem ter percebido que aqui no meu canal eu trago bastante conteúdo de inglês, mas eu também trago muitas dicas de como melhorar a sua comunicação na entrevista com as famílias, tá? Na hora das entrevistas. Mas tem uma boa notícia para você. No vídeo de hoje, eu vou trazer os dois ao mesmo tempo. Então, eu vou falar para vocês, eu vou contar para vocês o que vocês não podem esquecer de falar para se apresentar para as host families, tá? No comecinho aí da entrevista com eles e, consequentemente, além dos pontos que você não pode esquecer de falar, eu vou ensinar vocês como falar. Então, eu vou trazer estruturas gramaticais de inglês também para ajudar a gente nesse processo, para vocês conseguirem saber exatamente o que dizer quando vocês começarem a entrevista para conseguir se apresentar. O conteúdo desse vídeo, ele é muito legal porque além de preparar vocês para a parte da entrevista em si, ele também é um conteúdo que poderia servir para o vídeo, né? A maioria, se não 100% das agências que trabalham com au pair aqui no Brasil e, né, que seguem a orientação das organizações internacionais de au pair, eles exigem um vídeo que a menina tem que se apresentar em até 3 minutos, mais ou menos, para ficar dentro da plataforma, no perfil delas, que aí a família, antes de conversar, antes de chamar vocês, vai abrir esse vídeo, vai conseguir assistir e ter um pouquinho da base da sua vida, tá? Claramente, o vídeo ele é muito mais conciso, né? Você teria que ter um pouco mais de foco na hora de falar, então você tem que controlar tempo, são 3 minutos no máximo, mas o conteúdo é basicamente o mesmo. E esse conteúdo também pode ajudar vocês a escrever a carta para a família. Tem agência que você precisa fazer uma carta formal, que é literalmente um hello, e aí depois no final você tem que assinar. Mas outras agências você só tem que fazer realmente um textão se apresentando. Que, gente, literalmente é o mesmo conteúdo, tá? É a mesma coisa que vocês vão ter que fazer, só que talvez num molde, assim, diferente, tá bom? Então vamos lá que eu vou ensinar vocês hoje, eu vou ajudar vocês. Não se preocupem, eu sei que deve estar passando na cabeça de vocês, nossa, mas tudo isso então eu vou ter que ficar repetindo? Então na carta da família eu vou falar essas coisas, no vídeo também e na hora da entrevista? Sim, sim. Tudo nesse processo de au pair, gente, você vai ter que se repetir e falar de novo a mesma informação diversas vezes. Por que eles fazem isso? Para ver se as coisas estão concisas, para ver se faz sentido, se existe uma lógica, né, uma linha de raciocínio na sua cabeça que procede. Porque às vezes, e aqui a gente só tá falando da parte de apresentação mesmo para as famílias, né, da sua vida pessoal, contar um pouquinho da sua base. Mas imagina se a gente tá falando da parte de cuidado com crianças, das suas experiências com as crianças. Imagina se você fala num lugar um negócio e num outro você fala outro. Não muito discrepante, então, por exemplo, uma idade de criança. Não, aqui eu cuidei do Joãozinho de 3 anos. Aí essa mesma experiência você vai falar numa outra etapa. Ah, eu cuidei do Joãozinho de 5 anos. Porque você se confundiu, porque passou, já faz uns anos, você não tá 100% certa. E aí? A família acredita em quê? Nos 3 anos ou nos 5 anos do Joãozinho? Então, eles sempre pedem, e as agências vão ser muito chatas, para realmente todas as informações estarem alinhadíssimas. Porque a organização vai cobrar e a família pode estranhar também, tá bom? Então, essas informações que eu vou explicar para vocês, que eu vou ensinar vocês a falar para a família na entrevista, você provavelmente já vai ter colocado em outras etapas, em outras partes do processo de preenchimento do application. Mas não tem problema, é repetitivo, mas tem que ter, não adianta, tá bom? E para esse vídeo ser um pouco mais dinâmico, para não ficar só aqui no blá 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 e vocês ficarem tipo, meu Deus do céu, eu vou compartilhar minha tela, tá bom? Mas a sua função vai ser pegar um caderno, pegar uma caneta e anotar. Take notes, girls. Porque muita coisa que eu vou falar aqui, talvez vocês já saibam, mas vai ter muita coisa nova também. Então, vão ter estruturas de gramaticais mais básicas, de inglês básico, outras um pouco mais intermediárias avançadas. Então, já pega e anota para quando você for fazer essas etapas, se você ainda nem começou o processo, é bom que você já vai se preparar para logo no comecinho. Então, para a carta, para o vídeo. Então, anota tudo que eu estiver falando. Desse vídeo vai ficar disponível forever, para vocês conseguirem revisitar e anotar as coisas de novo, mas é sempre legal vocês já fazerem junto comigo para praticarem também. Falem em voz alta, pratiquem aí com vocês, tá bom? Bora lá. Vamos lá. Bom, acho que agora vocês já estão conseguindo ver minha tela, né? Então, a primeira coisa que eu acho que vocês têm que falar para a família, qual que é a primeira coisa que a gente fala quando a gente se introduz? O nosso nome, a nossa idade, o que a gente faz, né? Se a gente trabalha, se a gente estuda e onde a gente mora,
né? São as frases básicas que na escola, quando a gente tá começando a aprender inglês, a gente já entra em contato com elas, tá? Então, first thing, primeira coisa, saying your name, age, job and studies, and where you live. Vamos lá. Como que a gente fala tudo isso, meu pai? Para começar, para falar o seu nome, você vai simplesmente dizer Hi, my name is. Vou sempre dar o meu exemplo pessoal aqui, tá, gente? Então, no meu caso, Hi, my name is Stella. My name is Stella. Ou simplesmente Hi, I'm Stella. I'm Stella. Que seria aí a diferença, né? Oi, meu nome é Stella. Ou Oi, eu sou a Stella. Ok? Aí aqui vocês colocam sempre a informação que eu tô dando, né? A informação pessoal de vocês nesse campinho. Então, na primeira coisa, você vai colocar o seu nome. Básico. Primeira coisa, Hi, hello, my name is Stella. Segunda informação, your age. Como que a gente vai falar a sua idade? Como que eu falo a minha idade? Então, vamos sempre pegar e começar a juntar as frases. Então, Hi, my name is Stella. I am 27 years old. I am 27 years old. Gente, atenção aqui nesse ponto, porque em inglês a gente não fala eu tenho 27 anos. A gente não vai usar o verbo have. A gente vai usar o verbo to be. I am. Porque a lógica é como se você estivesse falando eu sou 27 anos velha. Tá vendo esse years old aqui no final? Então você vai dizer eu sou 27 anos velha e que em português a equivalência seria eu tenho 27 anos. Tá bom? I am 27 years old. Você poderia simplesmente dizer I am 27. Aí não falo years old. Também é possível. Tá? Aí realmente vê aí o que você se sente mais confortável para falar. Eu sempre acho mais legal você se acostumar com essa estrutura, porque ela é a mais comum, mais usada, mas você pode simplesmente dizer, e até ficar mais informal, um pouco mais, né, enfim, coloquial, você dizer só Hi, I'm Stella, I am 27. Ponto. Passa a mesma mensagem. Aí você vai falar da onde você mora. Então, I live in São Paulo, Brazil, with my mother, my father and my sister. Então, aqui nesse momento você vai colocar a sua cidade, né? Qual cidade do Brasil que você mora. E aqui você vai falar com quem você mora. Então, se você morar com a sua família, você pode falar I live with my family. Mas é sempre legal especificar quem da sua família que mora contigo. Então, I live with my parents, I live with my sister, I live with my grandparents. Eu moro com os meus avós, meus tios, minhas tias, meus primos, sobrinhos, sei lá, gente. Aí realmente cada um coloca a sua experiência pessoal. Ou pode ser que você more com amigos, aí você vai dizer I live with my friend, my best friend. Ou você pode até dar o nome da pessoa, I live with my friend Camila, sei lá, tá bom? Ou, se no seu caso você mora sozinha, você vai simplesmente dizer I live in São Paulo, Brasil, alone. Alone, eu moro em São Paulo, no Brasil, sozinha, né? Num apartamento, numa casa, on my own, sola, tá bom? Então, juntando tudo isso. Hi, my name is Stella. I am 27 years old and I live in São Paulo, Brasil with my parents and my sister. Essa é a minha experiência, ok? Essa é o que cabe pra mim, teacher. Aí você vai falar também da parte dos seus estudos ou trabalho, tá? Então, se você ainda estiver graduando, né, estiver em algum curso na universidade, você pode dizer I am studying, aí o nome do curso, at university. Vamos supor, eu não tô fazendo faculdade, mas eu já me formei, mas vamos supor que eu estivesse fazendo a faculdade ainda. Eu poderia dizer, I am studying International Relations at university. Eu tô estudando, né, eu tô cursando Relações Internacionais na universidade. Ok? Gente, esse vídeo aqui eu tô colocando mais a minha experiência pessoal, né, da minha vida. Mas, obviamente, não tem como colocar aqui todos os exemplos de todas as profissões, todos os cursos, todas as cidades do Brasil. Então, pesquisem. Cidades do Brasil não, né? Porque acho que você sabe o nome da cidade que você mora. Mas essa parte de nome do curso ou profissões, pesquisa, vai atrás. Porque tudo do conteúdo que eu dou aqui, gente, sempre, pra tudo, tanto pra essa parte de apresentação pessoal ou a parte de experiência com crianças, procurem vocabulários, estudem os vocabulários que fazem sentido pra você, pra sua experiência. Tá bom? Não sigam literalmente a risco que eu tô colocando aqui, porque isso aqui é a minha experiência pessoal, tá bom? Então, I'm studying International Relations at university. Então, eu tô fazendo Relações Internacionais na faculdade. Ou, se você já é graduada e tá só trabalhando, você pode dizer I have, ou I've, que é a contração, graduated in International Relations.
Então, você vai falar, tipo, eu já graduei, eu já cursei, já me formei, tá bom? I've graduated in International Relations. E se você já estiver trabalhando, and now, e agora, and now, I work as a... Aí você vai colocar o seu job, o seu trabalho, a sua profissão. Então, a forma de você falar da sua profissão, você pode dizer I work as a, tipo, eu trabalho como teacher, no meu caso, né? Então, I work as a teacher, eu trabalho como professora. Ou você pode dizer simplesmente I am a teacher, eu sou professora. Tanto faz, essas duas estruturas, I work as e I am, podem passar essa mensagem. O importante realmente é a sua profissão em si. Então, no meu caso, olha como é que ficou isso todo. Hi, my name is Stella. I am 27 years old. I live in São Paulo, Brazil with my parents and my sister. And I have graduated in International Relations at university. And now I work as a teacher. Simples. Ok? Essa é a primeira coisa que geralmente a gente fala numa apresentação, numa entrevista. Tudo bem? Coloquem aí sempre, atualizem sempre com as informações pessoais de vocês. Eu vou dar alguns exemplos, vai? Porque eu sei que tem algumas meninas que, agora que eu tô lembrando, tem algumas profissões que são mais comuns, né, de au pair. Porque quando eu trabalhava com isso, eu recebia muito au pair que fazia os seguintes cursos. Psicologia, então você vai falar psychology, direito, law de lei, engenharia, engineering, também é outro curso que as pessoas fazem bastante, tá bom? E se você não tiver profissão, se você não estiver trabalhando, você simplesmente pode falar I am a student. Ao invés de I am ou I am studying, você fala I am a student. Também serve, tá bom? Pode ser. Next! Próximo ponto que é importante você falar quando você estiver se apresentando para a família é descrever a sua família, ok? Describing your family. Porque a host family, ela fica interessada. Beleza, tem aí as suas informações pessoais, experiências com crianças, que obviamente acaba sendo o foco da conversa de vocês, mas eles querem saber um pouco do seu background, do seu histórico familiar. Então, sempre é legal vocês trazerem isso para eles, tá bom? Como, então, a gente pode descrever, o que coisas a gente pode falar com relação à nossa família que interessa a host family? Vamos lá, exemplos de como descrever a sua mãe. Gente, não moro com a minha mãe, ou não tenho mais mãe, ou sei lá, a pessoa que é mais referência pra mim é a minha avó, é a minha tia, é meu avô. Tudo bem, é só você substituir. E ao invés de falar my mother, você vai colocar my grandmother, my aunt, que é minha tia, my grandfather, meu avô. Não sei, adaptem, ok? De novo, tô colocando aqui o que serve pra mim. My mother's name is... Tadadã. Então, aqui você vai colocar o nome da sua mãe. Então, essa estrutura é o nome da minha mãe é fulana. She is a... E aí você pode descrever um pouco a sua mãe. Tipo, ela é uma mulher muito doce, muito carinhosa, muito companheira. Sei lá, e você coloca características da sua mãe que você acha relevantes. Super breve, tá, gente? Não precisa perder muito tempo nesse momento, tá? Mas são coisas pra se incluir também. Então, por exemplo, eu coloquei aqui alguns exemplos pra você falar da sua mãe. So, my mother's name is, sei lá, Carol. And she is a sweet woman. Or she is a kind woman. Ela é uma mulher doce, ela é uma mulher gentil, ok? We are very close. Eu coloquei essa parte entre parênteses aqui, né? Fala isso, colchetes. Porque realmente é uma coisa extra, né? Claro que se você for uma pessoa muito próxima da sua mãe, isso é uma coisa legal de se colocar. We are very close, nós somos muito próximas. Mas se tiver outra característica ou outras coisas interessantes que você queira falar sobre a sua mãe, ok também, é que realmente tá aberto. Isso aqui é só um exemplo. She's my best friend. She's my best friend. Então, aquelas meninas que são muito apegadas à mãe, que contam tudo, saem juntas, fazem coisas. A sua mãe acaba sendo sua melhor amiga. Então, você pode falar, she's my best friend. Ela é minha melhor amiga. E aí, a parte importante, também que interessa para as host families, que eu já vi muita gente que, enfim, que as host families perguntavam isso, é a profissão da mãe e do pai. Enfim, a gente vai falar do pai já já. Então, she is a, lembra lá atrás no meu? Quando você fala I am a ou I work as, mesma coisa. Ai, bati aqui no microfone, sorry. Mesma coisa, tá? Então, você vai falar she is a... Aí você fala a profissão da sua mãe. She's a lawyer, né? Ela é advogada. She is... Deixa eu ver aqui que exemplos eu coloquei. A hairdresser, então ela é cabeleireira. She is a doctor, ela é médica. Sei lá, gente. Profissão da sua mãe. Aí pesquisem no Google. Dica de dicionário legal para você pesquisar palavras, tá? De inglês para português e vice-versa. É o Cambridge Dictionary.
Cambridge Dictionary. Eu vou deixar o link aqui na descrição da bio, mas é super fácil. Se jogar Cambridge Dictionary no Google, ele vai aparecer. Esse dicionário é sensacional, tá bom? Então, my mother's name is Carol. She is a sweet and kind woman. We are very close. She's my best friend. And she is a hairdresser. E ela é cabeleireira, tá bom? Aí, falando do pai, segue mais ou menos a mesma lógica, tá, gente? Então, my father's name is John, sei lá. He is... Aí você coloca uma característica, então. He is funny. He is supportive. Supportive significa que ele te apoia muito nas suas decisões. Então, isso é uma coisa até legal de você falar, se a sua família realmente for muito apoiadora. Essa palavra a gente não usa muito no português, mas seria essa ideia, tá? Se eles sempre te dão apoio, sempre te dão esse suporte, né? Sempre te incentivam a viajar, a fazer o programa, é legal você falar. Então, my father is very supportive. Ele é muito apoiador, né, das minhas ideias. And he works as a cook, as a mechanic, sei lá. Então, ele trabalha como cozinheiro, né? Como chefe de cozinha, enfim. Como mecânico. Aí adaptem ele para o que o seu pai faz. Pai, avô, tio, gente, tanto faz, tá? Eu tô colocando aqui algumas ideias. E se você tiver irmãos... Eu tenho uma irmã, então eu colocaria mais ou menos dessa forma. I have a... E aí você pode colocar se seu irmão barra irmã ou irmãos, enfim, são mais velhos, mais novos ou gêmeos seus, né? Então, forma de falar isso. I have a younger sister. Eu tenho uma irmã mais nova. I have an older sister. Eu tenho uma irmã mais velha. I have a twin sister. Eu tenho uma irmã gêmea. Ok? Podem adaptar isso. Se você tiver mais de um irmão, pode falar de todos os irmãos que você tiver. A palavra, gente, inclusive curiosidade, a palavra para você falar irmãos no plural, porque em português a gente fala irmãos. Se eu tiver uma irmã e 3 irmãos, mesmo assim a palavra fica masculina, né? Irmãos. Coitada da minha irmã, né? Mas em inglês eles não são tão machistas. Eles não vão pegar tanto nessa parte de gênero, tá? Então, se você tiver uma irmã e um irmão, já não classifica como irmãos. Em inglês, eles vão chamar de siblings. Deixa eu escrever aqui pra vocês. Siblings é irmãos no plural, tá? Englobando meninas e meninos, tá bom? Aí é unissex, tá? Então, se você tiver mais de um irmão e se tiver, enfim, irmãos e irmãs misturado, né? Você pode falar I have 2, 3, 4, 5, quantos você tiver, siblings. I have siblings. Eu tenho irmãos, tá bom? Deixa eu apagar isso aqui. Ok. And they, eu coloquei they aqui porque realmente depende. No meu caso é she, porque eu tenho uma irmã. Então, I have a younger sister. Eu tenho uma irmã mais nova. And she is my best friend. We are companions and do a lot of things together. Então, eu tenho uma irmã mais nova e ela é minha melhor amiga. Nós somos muito parceiras e fazemos muitas coisas juntas. Então é isso, dá uma enchida de linguiça, fala alguma coisa que você gosta de fazer com seus irmãos. Se você tiver irmãos, se você for only child, né, filho único, aí não precisa, tá? Mas coloca aí algumas coisas, sei lá, a gente gosta de ver filme juntos, a gente gosta de, sei lá, de ir no parque juntas, aí coloca algum hobby que você tem. E a gente já vai chegar nessa parte de falar sobre coisas que eu gosto de fazer, tá bom? Tudo bem até aqui? Falamos então da nossa descrição pessoal, né? Onde você mora, sua idade e tal, o que você faz. E um pouco sobre a sua família, tá? Esses são 2 pontos muito importantes para você falar na entrevista. O terceiro ponto que eu acho que não pode faltar quando você estiver se apresentando para a host family, tá? Nas entrevistas, é falar sobre os seus gostos. E aí, quando eu coloco aqui talking about your likes, não é só gostos de tipo que eu gosto de comer. São seus hobbies e interesses, as coisas que você gosta de fazer, tá bom? E aí, a estrutura que você pode usar para começar a falar disso é in my free time, então no meu tempo livre, I like to ou I love to. Então, no meu tempo livre eu gosto de ou eu amo o quê? Aí você tem algumas opções para falar. Olha só como eu sou misteriosa, deixei tudo escondidinho aqui. Então você pode falar in my free time I like to go to parks. Eu gosto de ir aos parques, né, a parques. I like to listen to music. Oh, meu Deus do céu, esse microfone aqui tá osso. Eu gosto de ouvir música. I like to listen to music. I like to play instruments or to sing.
né? Então eu gosto de tocar instrumentos, eu gosto de cantar. I like to watch TV, series or movies. Então eu gosto de assistir TV, seja séries ou filmes. Aqui eu coloquei alguns exemplos, eu acho até que eu abordei quase todos os exemplos, mas se você tiver algum outro hobby diferente disso, já pesquisa lá no Cambridge Dictionary para ver como é que fala o seu hobby in English, tá bom? In my free time, I love to practice sports or I love to work out. Work out é fazer exercício físico, tá, gente? Então, assim, se você é essa pessoa, olha, meus parabéns, tá bom? Porque eu tenho aversão. Se eu puder fugir de exercício físico, eu fujo. I love to cook different things. Então, eu gosto de cozinhar coisas diferentes, né? Então, coisas que você pode gostar. Outros exemplos. Achou que tinha acabado, né? Agora tem mais. I like to go out with my friends. Então, eu gosto de sair com meus amigos ou com meu namorado, minha namorada, né? My boyfriend and girlfriend. I love to spend time with my family. Eu adoro passar tempo com a minha família. I love to travel. Essa é pra mim. Eu amo viajar. Eu amo viajar. Isso é um hobby, isso é um gosto seu, é um interesse seu. I love to sleep. So, in my free time, I love to sleep. Então, no meu tempo livre, eu amo dormir. Né? Tem gente que, deu uma horinha ali free, deitou na cama pra tirar um cochilo. Faz parte, tá bom? Aí você pode colocar isso também. In my free time, I like to read books. Eu gosto de ler livros. And I like to eat out. Eat out é comer fora. Então, sair pra comer, tá bom? Em restaurantes, enfim. Então, essa é uma estrutura, né? Esse comecinho é a estrutura que você pode usar pra falar de coisas que você gosta de fazer, tá bom? Mas você pode, tem duas formas de você falar isso. Olha, eu coloquei um PS aqui. Você pode falar tanto I love to go, ou você pode falar I love going. Quando você tem o verbo like ou o verbo love, que são verbos de preferência, né, de gosto, você pode colocar o verbo depois do love com to, né, que seria o verbo no infinitivo, então to go aqui no exemplo, to listen, to play, to watch, to cook, e tá tudo bem. Mas você também pode falar com o ing. Aí você tira o to e coloca ing, então pode ficar I love going to parks, I like listening to music, I love playing instruments. Então, todos esses você poderia adaptar colocando ing ao invés do to, se você quisesse. Gente, de novo, preferência. O ing é legal vocês usarem porque ele é muito usado por nativos. Então, gente, tudo que eu falo aqui nos meus vídeos, vocês vão perceber que isso não é de agora, tá? Eu sempre falo isso. Quanto mais você se acostuma a trabalhar essas outras versões, essas outras estruturas que você não tá tão acostumada, mais você percebe que eles usam muito. Então, é bom que pelo menos o seu ouvido esteja acostumado, tá bom? Então, depois do love, like, hate, também é um verbo que depois você pode usar ing. Tem diversos verbos, tá, gente? Eu tô falando aqui porque o foco nosso aqui é de preferências, tá? De hobbies e interesses. Então, I like going, I love going, or I hate going. Você poderia falar, eu odeio ir pra parques, se você quisesse falar, tá bom? Geralmente, quando a gente fala dessa parte de, né, e apresentar o que você gosta, né, e desgosta de fazer, a gente usa isso, né, talking about your likes and dislikes, gostos e desgostos, coisas que você gosta e não gosta de fazer. Mas eu acho que aqui cabe mais você falar as coisas que te interessam pra família do que as coisas que não te interessam, tá? Eu acho que isso realmente acaba chamando mais atenção. Outra coisa, quarto ponto, que não pode faltar na hora que você estiver conversando com as famílias e se apresentando na entrevista, é sobre as suas experiências com crianças, obviamente. Tá, gente? Mesmo que eles não perguntem, porque eles vão acabar perguntando, mas mesmo que isso não aconteça, incluam isso, tá bom? Incluam isso. Então, talking about your experiences with kids. Falando sobre as suas experiências com crianças. Aqui é uma estrutura que quem assistiu o meu outro vídeo... Eu vou deixar aqui na tela para vocês clicarem. Quem assistir esse vídeo vai identificar, vai falar, caraca, eu já vi isso antes, né? Quem lembra desse I have? Quem lembra o que é isso? É quando você tá falando de alguma coisa que você já fez. Então, I have taken care of. Então, eu já cuidei de. E aí você coloca o número de crianças, the number of kids, tá? Então, por exemplo, chutando aqui. So, I have taken care of 3 kids. Então, eu já cuidei de 3 crianças. From 5 to 10 years old. Então, nesses espacinhos, você vai colocar a idade das crianças, o intervalo de idade das crianças que você já cuidou, tá bom? Então, eu já cuidei de 3 crianças de 5 a 10 anos. So, I have taken care of
3 kids from 5 to 10 years old. Que aí a família fala, então a idade da minha criança, do meu filho, tá aí nesse intervalo. Legal, já dá pra confiar um pouco mais, tá bom? Então, sempre legal você colocar e expor quantas crianças você já cuidou e quais foram as idades. Só isso basta pra falar das experiências com as crianças? Não, não. Uma coisa que, e eu acho que é o principal, é as experiências que você teve, né? De fato, o que você fazia com essas crianças. Olha aqui o mistério novamente. E aí você pode falar assim, a estrutura que você pode falar. E por causa disso, né? E por causa dessas experiências, hoje eu consigo, hoje eu posso, né? O I can, ele dá a ideia de algo que você consegue fazer, tá bom? Que você tem habilidade, que você tem capacidade de fazer, tá bom? And because of these experiences, now I can change diapers. Então, por causa dessas experiências com essas 3 crianças de 5 a 10 anos, hoje eu consigo, agora eu consigo trocar fralda, change diapers. Já vai anotando aí as experiências. Se você se identificar, já tiver feito isso, escreve aí. Drive the kids. Então, eu consigo levar as crianças de carro para os lugares. Now I can take the kids to school. Agora, por conta das minhas experiências, eu consigo levar as crianças para a escola. I can pick the kids up from school. Eu consigo buscar as crianças na escola. Então, você pode levar, você consegue buscar. I can put the kids to bed. Eu consigo colocar as crianças para dormir, colocar as crianças na cama. I can take care of a sick child. I can take care of a sick child. Isso é importante, gente. As famílias vão se sentir seguras se você falar, eu consegui, eu já tive experiência, então eu consigo cuidar de uma criança doente. Né? Com febre, com gripe, com diarreia, sei lá eu. Tá bom? Então, I can take care of a sick child. Outros exemplos. Now I can help the kids with homework. Então, agora, depois dessas experiências, eu consigo ajudar as crianças com a lição de casa. I can prepare a baby bottle. Eu consigo, né, preparar uma mamadeira. Baby bottle é mamadeira. Inglês é lindo, gente. Inglês é muito intuitivo. Baby bottle, garrafa de bebê. Qual que é a garrafa de bebê? Mamadeira. Bebê neném, tá? Criança, não bebê drinking. Tá bom? Então, prepare baby bottle. Now I can play with kids. Então, eu tive experiência, então agora eu consigo brincar com as crianças. Você fala, nossa, mas você precisa ter experiência para saber brincar com criança? Believe me, yes. Acreditem, sim. Tá? Enquanto você não tiver experiência, você não sabe o que você faz primeiro, você não sabe se você dá lápis de cor, se você brinca com massinha. Então, experiência é tudo, tá? Now I can burp a baby. Quem sabe o que é burp? Burp é quando você coloca o neném aqui no seu colo, aqui no seu ombrinho, e fica fazendo assim, sabe? Quando você dá aquelas batidinhas. Por quê? Pra criança conseguir regurgitar. Now I can bathe a kid. Now I can bathe a kid. Agora eu consigo dar banho numa criança, tá? E o último exemplo, esse aqui aparece em quase todo vídeo meu, gente. Essa é uma experiência muito importante. And now I can potty train a child. Então, agora eu consigo ajudar a criança a usar o pinico. Tudo isso são experiências que você pode citar para a família, que você tem, coisas que você consegue fazer por conta do quê? Dessas crianças que você cuidou. These kids that you have taken care of. Ok? Linda, essa aqui é a parte mais legal, gente, tá bom? Anotou isso aqui, absorveu isso aqui, a sua entrevista já vai ser muito, muito melhor, muito mais proveitosa. Próximo ponto, quinto ponto, que você tem que falar quando você estiver conversando com as famílias, quando você estiver se apresentando para as famílias na primeira entrevista aí, é se descrever. Aí entra a parte de personalidade e habilidades que te fazem uma boa au pair, tá? Em inglês a gente chama isso de describing yourself, personality and skills that make you a good au pair. Então, coisas que fazem de você uma au pair competente, vamos dizer assim, né? Como assim, Estela? Vou mostrar. Então, primeira estrutura que você pode usar para falar, tipo, eu sou muito, ou eu me considero muito, é assim, ó, I am. O muito, ele é opcional. Eu coloquei ele em colchetes, porque realmente é opcional. Você pode falar só, tipo, I am, vou colocar aqui o exemplo pra vocês verem, ó. Se eu for falar que eu sou criativa, eu posso falar I am creative, ou I am very creative. Se você for muito criativo, você pode colocar very creative. Ou simplesmente, I consider myself. Eu gosto desse porque ele é menos presunçoso, ele é menos arrogante. Tipo assim, ao invés de falar eu sou curiosa ou sou criativa, você vai falar eu me considero criativa. Eu acho legal, mas também não tem muito regra, tá, gente? É realmente gosto. Então,
I consider myself very creative, curious, outgoing. Então, acho que o creative e o curious, eles acabam sendo muito similares ao português, né? Criativa e curiosa. Outgoing é uma pessoa que é muito expressiva. A gente poderia até usar que é uma pessoa extrovertida. Tá? Aquela pessoa que não tem vergonha, que fala, que tá sempre se comunicando bem. Então, isso é uma pessoa outgoing em inglês, tá? Sim, a pronúncia, a gente acaba comendo esse T. Engole ele aí. Ao invés de falar outgoing, outgoing, tá bom? Então, I consider myself, or I am outgoing, shy. Então, isso é uma característica, gente. Eu tenho muita gente que fala, ai, mas eu vou falar que eu sou tímida, isso pode ser uma coisa negativa. Não, isso é você. Você está sendo você. Então, você pode falar, I am very shy. Eu sou muito tímida. I am very responsible. Eu sou muito responsável. Olha aí as coisas que são importantes você falar, que além de serem características da sua personalidade, características suas, desculpa, são coisas que vão somar para sua experiência como au pair. São coisas que, né, te fazem uma boa au pair. Então, você ser responsável é bom. As famílias vão se sentir seguras sabendo que tem uma pessoa responsável na casa deles, cuidando dos filhos deles, tá? I am very patient. Outra coisa que quem quer ser au pair tem que ser. Eu falei no outro vídeo isso, características, né? Traços de personalidade que você precisa ter para ser uma boa au pair. Paciência é uma coisa que você tem que ter. So, I am, or I consider myself patient. Organized, organizada, muito importante, você vai ter que arrumar o seu quarto, né, o seu cantinho na casa da família e o das crianças também, então é bom você falar que você é uma pessoa organizada. Gente, eu não tô falando aqui o que vocês têm que falar, tá? Isso aqui são exemplos, pega aí o que vocês acham que se encaixa pra vocês e usem, tá? Não é pra você falar tudo isso só porque isso é bom pra au pair. Se você não for uma pessoa tão organizada, não é que você pode falar pra eles, não sou organizada, só omite e trabalha a questão da organização pra vocês, tá bom? I am, or I consider myself kind. Kind, uma pessoa gentil. Isso é legal também. Porque você vai estar lidando com crianças, vai estar lidando com pessoas que você nunca viu na sua vida, né? Tudo vai ser novo. Então é importante realmente você demonstrar que você é uma pessoa que ajuda os outros. You are a kind person. E esse é um dos que eu mais gosto, lively. So, I consider myself very lively. Lively é uma pessoa que tá sempre animada, empolgada, que quer fazer tudo, que não nega nenhum rolê, que não, que tá sempre de bom humor, sempre de alto astral, tá bom? Lively. So, I consider myself very lively, ok? E aqui do ladinho eu coloquei outras estruturas de coisas que você pode dizer pra família que você sabe fazer bem. Então, por exemplo, I can, well eu consigo ou eu sei fazer tal coisa bem. Esse well, ele é opcional, tá? Se você não quiser falar que você sabe fazer essas coisas bem, não precisa, mas é legal, tá? É legal. Então, por exemplo, I can swim well. I can swim well. Eu consigo nadar bem, eu sei nadar bem. Isso é importante, porque vai que vocês vão pra praia, vai que você leva a criança num clube. Lá nos Estados Unidos tem bastante esse negócio de piscina pública, né? Pra criança brincar e tal. Às vezes, se a criança for muito pequena, você vai ter que entrar na água com eles. Então, já aprende a nadar aí, tá, minha filha? Então, I can swim well. I can cook well. Então, eu sei cozinhar bem. Isso é muito legal também. I can dance well. São características, são, né, suas, que é legal você colocar. E que, quem sabe, não ajudam também no programa. Ai, mas o que eu dançar vai ser bom pro programa? Sei lá, às vezes a criança, você vai cuidar de uma menininha que faz balé. Imagina que legal vocês dançando juntas, você fazendo umas coisas legais com ela. Sei lá, gente, tô colocando aqui coisas que você pode dizer pra família que você é boa em fazer e que talvez possa ser positivo e agregar no seu programa. I can draw well. I can draw well. Draw é desenhar. Então, eu sei desenhar bem. Imagina que legal você desenhando com a criança, pintando junto, tipo assim, show de bola, tá? Pode falar todas essas coisas dos seus dons, tá bom? Você pode colocar aqui pra compartilhar com a família. Outra estrutura que você pode falar, ao invés de falar eu posso fazer isso bem, eu sou boa em. Então, I am a good actress. Eu sou uma boa atriz. Eu sou uma boa atriz. I am a good driver. Eu sou uma boa motorista. Isso é importante. Se você for uma boa motorista, já escreve aí, anota essa frase que ela é boa pra você falar pra família também, tá bom? Então, tudo que tá em laranja, gente, vocês devem ter percebido, né? Tudo que tá em laranja são as estruturas de inglês que vocês podem usar na hora que vocês estiverem conversando com a família, tá bom? E aí, o que tá em branco são alguns exemplos e algumas, enfim, sugestões minhas, se encaixar pra você colocar também. Mas aí, a parte branca vocês adaptam pro seu caso específico, tá bom?
Next! Próxima coisa que vocês têm que falar na hora de se apresentar para a família na entrevista é sobre as suas experiências no exterior, se tiver. Se tiver, ok? So, talking about your experiences abroad, if any. Se você tiver alguma. Se nunca viajou para fora, eu vou falar para vocês como você pode falar, mas também não quiser falar nada, tá super tranquilo também, tá bom? Então, resposta positiva, se você já tiver tido experiência, se já tiver ido para fora do Brasil antes, você pode dizer, all have aqui de novo, gente. I have already been to, então eu já fui para, e aí você coloca os countries, os países que você já visitou. Então, por exemplo, I have already been to Canada, I have already been to Chile, to Peru, to Australia, sei lá. Aí aqui você coloca os países que você já foi. My favorite place was, e aqui é onde você vai colocar, tipo, beleza, já viajei bastante, mas o meu favorito foi X. Então, exemplo. I have already been to Europe and Australia. My favorite was France. My favorite was France, mas o meu favorito foi a França, tá? Aí você pode falar o país que você gostou mais, seu favorito, ou a cidade, tanto faz. E aí você pode fechar, olha só que bonitinho, você falar da sua experiência, fui para esse tal do país, gostei desse, e a experiência foi maravilhosa. The experience was amazing. A experiência foi ótima. Amazing, tá bom? Mas, se você nunca foi para fora, você pode simplesmente não falar nada a respeito, a não ser que eles perguntem, né? Have you ever traveled to another country? Ou have you ever been abroad? Lembra do outro vídeo? Vou colocar ele aqui na tela também para vocês verem, pra vocês relembrarem esse assunto. Mas se eles não perguntarem e você não achar relevante ou não quiser falar ou realmente não viajou, você vai dizer simplesmente I have never been abroad. Então, eu nunca fui pra fora. I have never been abroad. But I'm excited to be an au pair in the United States. Mas eu estou muito animada, estou muito empolgada para ser uma au pair nos Estados Unidos. But I am excited to be an au pair in the USA. Você pode falar United States, USA, tanto faz. Tá bom? Isso é muito legal falar. Tá, gente? Principalmente se você já teve experiência lá fora. Ah, eu posso falar das minhas viagens aqui no Brasil? Pode. Pode. Você pode falar I have already been to other states in Brazil. Então, eu já fui para outros estados no Brasil. Mas a gente sempre fala aqui da experiência internacional porque, além de passar essa questão mais, sei lá, que já pegou avião, que você se sente segura para viajar, tem a questão da língua, né? Dificilmente você vai viajar para fora e vai falar a mesma língua que a gente fala aqui no Brasil. Só se for para Portugal. E mesmo assim já é muito difícil. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é que a experiência internacional, ela acaba agregando mais para você citar aqui por conta dessa questão da experiência um pouco mais diferente, né? Não melhor necessariamente dito, mas diferente do que você viajar só dentro do Brasil. Então, vamos resumir a paçoquita, ok? Summing up, resumindo, né? Vamos fechar, então. Quais são as seis, muito bom. Quais são os 6 tópicos que você não pode esquecer de falar para a família na primeira entrevista quando você estiver se apresentando? Vamos retomar? Saying your name, age and where you live. Opa, faltou aqui a parte do job and studies, tá bom? Describing your family. Talking about your likes. Então, falando sobre a sua família, falando sobre os seus gostos. Talking about your experiences with kids. Falando sobre as suas experiências com crianças. Describing yourself, personality and skills that make you a good au pair. Então, falando sobre você, sobre a sua personalidade e as habilidades que você tem que te fazem uma au pair boa, tá? Que te fazem uma good nanny. And talking about your experiences abroad. E falando sobre as suas experiências no exterior, if any, se você tiver. Tá bom? Falei muito, mas agora eu vou ler para vocês, eu vou deixar aqui na tela para vocês acompanharem como ficaria uma apresentação minha, da Estela, tá, pessoal? Tá bom? Para vocês verem como que é a estrutura como um todo. E eu quero mostrar para vocês, e vocês vão perceber, não vou nem precisar falar, mas vocês vão perceber que nem tudo vai ser literalmente da forma e com as estruturas que eu coloquei nos slides anteriores, tá? O que é interessante é que você passe a ideia. Vai vendo. Hi, nice to meet you. My name is Stella. I am 27 years old and I live in São Paulo, Brazil. I have graduated in international relations and now I am an English teacher and I live with my parents and my younger sister.
My mother's name is Deborah, and she works as a dentist and cooks very well. She is my movie partner. My father's name is Ney, and he works as a musician. He is funny and supportive. My sister Livia is 23, and we are very close. I admire her and love her very much. In my free time, I like to listen to music, to sing, to watch series and movies with my mom and my boyfriend, and I love to hang out with my friends at their houses and at restaurants. I love karaoke, board games, and chatting, and I love to travel. I have taken care of kids of 5 and 6 years old and teenagers from 13 to 17 years old. And because of these experiences, now I can play with kids, teach them English, help them with homework, and guide them to new places. I consider myself patient, dedicated, outgoing, responsible, and lively. I am a good driver, and I love being around people and having fun. I have already been to Europe, Australia, USA, Canada, Peru, and Chile. But my favorite is France. I've lived there for 4 months, and the experience was amazing. Claro, gente, que isso não vai ser um monólogo, né? A partir do momento que você tá se apresentando para as famílias, vai rolar perguntas. Comentou alguma coisa da sua família, pode ser que a host family faça perguntas para você sobre aquele assunto. Então não vai ser uma coisa tipo o vídeo, né, do application. Não vai ser desse jeito. Mas isso aqui também já vira um script pro vídeo também, tá bom? Não sei quanto tempo deu isso de vídeo aqui. Se deu 3 minutos, mas obviamente enrolando um pouquinho, falando um pouco mais devagar, talvez dê. Mas assim, é mais para vocês verem que tudo que tá em laranja, igual eu falei antes, são as estruturas que a gente aprendeu, que a gente viu nos slides anteriores. Mas não necessariamente eu coloquei exatamente as mesmas informações e exatamente do mesmo jeito que eu apresentei para vocês, né? Então, por exemplo, aqui eu terminei falando, né, na hora que eu tava me apresentando a primeira frase, eu falei o meu nome, minha idade, que eu moro em São Paulo. Eu não falei que eu moro em São Paulo com meus pais e minha irmã. Eu já mudei aqui um pouquinho, porque eu achei que fazia mais sentido eu colocar as pessoas com quem eu moro depois. E tá tudo bem. Então, o que eu quero mostrar pra vocês com esse meu exemplo, né? Não é pra falar, ai, nossa, mas você é teacher, você consegue desenvolver um pouco melhor. Não, é pra mostrar pra vocês que não tem muito regra de ordem das coisas pra você falar. Claro que o que segue uma lógica, né, uma linha de raciocínio que faz sentido é você colocar primeiro seu nome, sua idade, onde você mora, tá? Mas o resto das informações vai fluindo conforme a conversa com as famílias e conforme você sentir que faz sentido encaixar aquilo na hora. De novo, não tem muito regra. O que eu quero que vocês anotem, o que eu quero que vocês prestem atenção é essa parte mais gramatical, né? Que estruturas que eu posso usar para falar das minhas experiências com crianças? Que estruturas eu posso usar para falar sobre os meus gostos, sobre o que eu gosto de fazer no meu tempo livre, sobre as minhas experiências internacionais, tá bom? Então, realmente, gente, fiz tanta anotação que não olhei nada. Mas, enfim, acho que fluiu bem, acho que é basicamente tudo isso, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer, a colocar um pouco mais, de forma um pouco mais palpável, a forma de falar certas coisas em inglês e o que não pode faltar nessa entrevista na hora da apresentação. Gente, a entrevista com as famílias, ela tem diversas outras coisas que vocês vão falar, obviamente, tá? Mas essas são as principais na hora de você se apresentar. Quem é a Carol? Quem é a Luísa? Quem é a Estela? Quem é a Beatriz? Tá? Então, criem aí, façam esse script, façam tudo primeiro escrito, acho que é legal. Não se prendam a palavra por palavra, porque isso realmente vai deixar vocês nervosas se você esquecer uma vírgula do que você escreveu. Mas é para realmente você botar no papel e estruturar um pouquinho melhor para quando você for falar, você já tem uma memória visual, você já tem uma memória um pouco mais fluida de todas essas informações. Tá bom? Thank you so much for watching. Muito obrigada por assistirem. Espero ter ajudado. See you next time. Good luck and bye.